Galera, qual a maior seleção da história do futebol? Acho que a maioria sabe a resposta. E, sabendo a resposta, existe alguma seleção na história que pode se comparar a ela? A gente vai ver nesse vídeo. Vamos aqui fazer um 11 contra 11 de duas seleções lendárias. O Brasil de 58 contra o Brasil de 70. Quem tinha a melhor seleção comparando jogador por jogador? O Brasil de 70, tido por muitos como a maior seleção da história, e para mim, o único time que pode se equiparar com o Brasil de 70, que a gente pode, que tem alguma chance de ganhar, é o Brasil de 58. Então vamos lá. No gol, Gilmar dos Santos Neves contra Félix. Gilmar, titular do Brasil, absoluto nas Copas de 58 e 62, fez duas grandíssimas Copas, impecável. Multicampeão também com o Santos de Pelé. E na Copa jogou todas as partidas, na época só tinham 6 jogos, e tomou só 4 gols. Isso é muito pouco, considerando aquela época. Uma época que os jogos tinham muitos gols. As partidas terminavam em 5-2, 6-2, isso era comum naquela época. E contra Félix em 70, que, diferente de Gilmar, que era um goleiro ali absoluto, que você não falava do reserva dele, Félix, para mim, em 70, talvez, se o cara for pensar, talvez não era nem para ter sido titular. Para mim, Emerson Leão, era muito mais goleiro. Era um goleiro muito mais confiável do que Félix, que jogava ali no Fluminense na época. Jogou as 6 partidas, tomou 7 gols, mas para mim era um goleiro que não passava a confiança que Gilmar passava, assim, nem de longe. Nem de longe. Então, para mim aqui, é Gilmar por muito. Na zaga, Bellini, capitão de 58, contra Brito, o monstro de 70. Bellini, jogador líder nato, jogava ali no Vasco na época, jogou as 6 partidas, obviamente. Aí, cara, um jogador ali que era o grande destaque ali na defesa, liderava ali, mandava na defesa. E na Copa de 58, quando o Brasil foi campeão, criou o gesto de levantar a taça. Levantou a Jules Rimet, a primeira vez que um capitão fez isso, e depois virou regra, né? Contra Brito, que era um monstro de zagueiro, era um senhor zagueiro. Fisicamente o cara sobrava. Fizeram, se eu não me engano, um teste na Copa de 70 e Brito era o jogador com mais preparo físico da Copa inteira. Ou seja, com mais preparo físico que o próprio Pelé, que era um monstro. Fisicamente, aliás, um monstro em tudo, né? E se for comparar aqui os dois, todos os aspectos, a liderança, todas essas coisas, talvez eu fosse escolher Bellini. Mas como zagueiro e o que jogou na Copa, para mim aqui é Brito. É Brito. Então, ponto para 70. Segundo zagueiro, Orlando contra Piazza. Aqui, Orlando jogou as Copas de 58, 62 ele chegou a ser, se eu não me engano, capitão. Não, em 66 ele chegou a ser capitão da seleção. Mas, para mim, o grande destaque da zaga era Bellini, mas titular também, jogou as 6 partidas. Contra Piazza, que também foi titular ali na Copa inteira, mas que para mim era muito mais zagueiro. Muito mais zagueiro, tinha muito mais técnica, muito mais qualidade do que Orlando. Então aqui para mim é ponto para 70. Piazza. Lateral direito aqui é briga de cachorro grande, irmão. Aqui é dor dos maiores laterais da história. Djalma Santos contra Carlos Alberto Torres. Mas Djalma Santos na Copa de 58 só jogou a final. Não jogou a Copa inteira. Na final jogou muito. Era Djalma Santos. Mas está brigando aqui contra o Capita, de 70, que também foi titular em todas as partidas, fez aquele golaço na final. Meu Deus, que gol lindo aquilo ali. Que bomba. E não dá para comparar. Não jogador por jogador, mas pelo que fez na Copa do Mundo, que não tem comparação. É Carlos Alberto Torres. Então, outro ponto para 70. E aqui na lateral esquerda, Newton Santos, a enciclopédia, um gênio, lateral completo, revolucionou sua posição, numa época que o lateral era só defensivo, a obrigação do lateral era só defender. E Newton Santos começou a mudar essa ideia. Então, um gênio. Titular os 6 jogos, fez um gol e uma assistência, fez uma assistência inclusive na final.
Aí, não, Newton Santos, não tem. Faltam palavras para descrever. Contra Everaldo, que também jogava muito. Everaldo jogava muito. Quem já assistiu os jogos ali da seleção de 70 via que esse negão era muito seguro, dava muita segurança ali. Era aquela coisa, enquanto Carlos Alberto Torres apoiava muito pela direita, ele segurava, era quase como um terceiro zagueiro. Então, tipo, o cara vê que era uma seleção moderna. Mesmo pra época ali, era uma ideia que o Barcelona, de Messi ali, de Xavi, Iniesta, fazia. Você pega ali o lateral esquerdo, era Abidal, era sempre um lateral defensivo, para Daniel Alves subir como um ponta. Então, isso o Brasil de 70 já fazia. E quem fazia isso com perfeição era Everaldo. Jogava muito mais pro azar dele. Tá disputando com o Newton Santos, né? Que, infelizmente para ele, ninguém ganharia. Ninguém ganharia de Newton Santos. Então, ponto para 58. E é o que eu falo, né, cara? Brasil de 70, uma seleção espetacular, espetacular. Só que o Brasil de 58 tem ali nomes, cara, que, porra, é Newton Santos. É o melhor lateral esquerdo da história, provavelmente. É Djalma Santos, um dos melhores. Gilmar, dos Santos Neves. Didi, Garrincha, Pelé. Mano, meu irmão, é uma seleção muito, muito, muito forte, cara. Vamos lá. Agora, indo pro meio campo, ali o volante ali mais de marcação, Zito, contra Clodoaldo. Aqui são estilos muito diferentes. Zito era aquele zagueiro ali, era aquele volante líder, ali, brucutu, para marcar um jogador ali com muita liderança, tanto na seleção quanto no Santos. Mas não foi titular todos os jogos, todas as partidas. Ele entrou ali a partir do terceiro jogo contra a União Soviética, ali junto com Pelé e Garrincha, né, que entraram ali a partir do terceiro jogo, e depois não saiu mais do time. Contra o Clodoaldo, que foi titular a Copa inteira e que era um craque. Era um craque. Clodoaldo era um craque jogando na cabeça de área. Meu irmão, esse cara era um. Jogava no Santos também de Pelé e, meu irmão, fazia muito gol, subia muito, mas é aquela coisa, na marcação não era muito a dele. Não era muito a dele. Mas tanto era um cara muito ofensivo que na semifinal contra o Uruguai ele faz um gol. Um passe ali de trivela de Tostão, assim, um golaço, um golaço. E ele chega ali chutando. Gols que ele fazia também muito no Santos. E, cara, entre os dois, são estilos diferentes, mas apesar da cagada que Clodoaldo fez na final, dando aquele gol pra Itália, e mesmo assim o Brasil foi lá e meteu mais três, né, porque sobrava em relação à Itália, Clodoaldo era mais jogador. Né, acho que como um todo jogou mais na Copa. Então, Clodoaldo, ponto para 70. Didi contra Gerson, aqui é qualidade, mano. Aqui é qualidade. Porra. O príncipe etíope contra o canhotinho de ouro. Meu irmão, aqui, para falar a verdade, Gerson levou azar. Meu irmão, o Gerson levou muito azar aqui, cara. Aqui não tem como. Aqui eu botei a foto de terno, porque ele jogava de terno. Meu irmão, que jogador. Que jogador. Que jogador. Não, cara, eu não consigo falar. Não consigo falar aqui o que era Didi. Não consigo descrever. Tipo, cara, não dá. Não dá pra descrever o que era esse cara. A elegância que era esse cara. A liderança que era esse cara. A classe que era esse cara. O tanto que esse cara mandava no meio campo. E liderança principalmente ali num momento difícil, né? Na final o Brasil sai atrás, o Brasil toma o primeiro gol da Suécia, e aí todo mundo pensando, porra, vamos perder de novo. Aí começa a lembrar do Maracanazo, tudo. Didi foi lá, caminhando, botou a bola debaixo do braço, levou ela pro meio do campo, caminhando, calmo, falou, meu amigo, eu tô aqui, eu tô aqui, relaxa, calma, nós vamos ganhar essa porra, nós vamos virar essa porra, nós somos mais times, não tem conversa. 6 partidas na Copa, um gol e 6 assistências. Inclusive, Didi, não conheço outro pelo menos, é o jogador com mais assistências na história das Copas do Mundo. Se eu não me engano, são 13 assistências. Nessa Copa ele fez 6 assistências. Na Copa de 54 ele fez outras não sei tantas, não sei quantas. Enfim, meu irmão. Porra, Didi, cara. Enfim, vocês imaginem o nome que esse cara teria se fosse europeu. Se fosse europeu. Uma assistência nas quartas de final, ali no 1-0 contra o País de Gales, aquele gol de Pelé, o passe é dele. E na semifinal ele faz mais um gol e dá 2 assistências naquele jogo contra a França, 5-2. Gerson não foi titular em todos os jogos, jogou 4 partidas.
Na primeira partida ele já dá duas assistências assim, espetaculares, uma para Pelé, uma para Jairzinho, naquele relançamento que ele dava, e faz um gol na final. Quando o jogo tá 1-1, o 2-1 é uma bomba de Gerson ali da entrada da área. Uma bomba, meu irmão. Não dava pro goleiro. O goleiro que era ali o cara que colocou Dino Zoff no banco. Então não era qualquer coisa, né? O goleiro. Bom, aqui é dois craques, só que Didi é acima de craque. Didi é acima de craque. É aquela coisa que dificilmente você vai ver outra coisa parecida. Aqui é Didi. Ponto para 58. Aqui, irmão, Garrincha e Jairzinho. A Copa de Garrincha, vamos lá. Entrou no terceiro jogo, 4 partidas, 2 assistências. Não fez nenhum gol. As 2 assistências dele na final. Para os 2 gols de Vavá, inclusive. Contra o Jairzinho, o furacão da Copa. Titular em todos os jogos. Fez gol em todos os jogos. Fez 2 gols no primeiro jogo, depois fez um gol em cada jogo. E ainda deu uma assistência na final. A assistência pro gol de Gerson é dele. Meu irmão, Jairzinho jogou muito, muito, muito. A Copa da vida dele seria a Copa da vida de qualquer jogador de futebol. Seria a Copa de Jairzinho. Só que, meu irmão, é Mané Garrincha. Mané Garrincha, aqui nesse canal ele só vai perder para 2 ou 3 jogadores na história. Ah, mas na Copa o que jogou. Meu irmão, a Copa da vida de Jairzinho não se compara à Copa de 58 de Garrincha. Nós estamos falando de um gênio dos gênios dos gênios dos gênios. Garrincha, ele era o futebol. Ele era o futebol. Meu irmão, o que Garrincha fazia brincando, o que Garrincha fazia sorrindo, os outros jogadores não faziam chorando. Aqui, mesmo com tudo que Jairzinho fez na Copa de 70, mesmo com tudo isso, meu irmão, não voto contra Garrincha. Não voto contra Garrincha, a não ser que seja Pelé do outro lado, que seja Maradona, que seja Messi, talvez. É esses três. Fora esses três, não tem conversa. Nem começa. Nem começa. O que era Garrincha. Aí lembro de uma frase daquela música que é em homenagem a Garrincha, né? Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape dos sonhos, a história gravou. Que no começo do show, o cara fala. Hoje, vários jogadores brasileiros jogando na Europa ganham em um dia o que Garrincha não ganhou a vida inteira. Que injustiça, né? Mas esses jogadores, eles não vão jogar na vida o que Garrincha jogou em um dia. É isso, cara. Garrincha. O jogador mais injustiçado da história do futebol é Garrincha. O que esse cara fez, o que esse cara foi. E você vê o que não é falado, tanto pelos brasileiros. O brasileiro não reconhece os próprios ídolos, isso aí já é. Todo mundo sabe disso, né? Mas também pelos europeus, né? Enfim, aqui é ponto para 58, aqui é Garrincha. Uma pena para Jairzinho, ponto para 58. Vamos lá aqui. Na meia esquerda, mais para a esquerda, o Lobo Zagallo contra Rivelino. A patada atômica. Cara, Zagallo, esse aqui é outro que é a história do futebol, né? O cara é 4 vezes campeão do mundo. 2 vezes como jogador, uma como técnico e outra como auxiliar, meu irmão. Zagallo que. Porra, não me pariu. Caralho. Titular nessas partidas. Um gol e uma assistência na Copa. Na final, né? Esse gol e essa assistência. E era um craque. Um líder também. Um jogadoraço. Mas pra mim, aqui Rivelino, falando de um jogador que eu sou muito, muito, muito fã, cara. Muito, muito, muito fã. Outro jogador que eu não consigo descrever o que esse cara era fisicamente, a força que esse cara tinha e que conseguia conciliar com uma habilidade absurda, uma velocidade absurda, uma inteligência absurda, um chute filha da puta de forte. Cara, Rivelino era. Irmão, vocês querem saber o que é Rivelino? Vocês botem no YouTube. Maradona falando sobre Rivelino. Coloquem esse vídeo e vocês vejam o que era. Eu faço das palavras dele as minhas, porque eu não consigo descrever melhor o que era Rivelino como Maradona na entrevista. Jogou ali 5 partidas na Copa,
fez 3 gols e deu 3 assistências. Fez um gol nas quartas de final e deu 2 assistências ali contra o Peru. Um gol na semifinal contra o Uruguai. E aquela assistência, aquele cruzamento. Porra, que cruzamento é aquele? No primeiro gol de Pelé. O cara bate o lateral ali pra ele. Acho que é Tostão, bate o lateral. Ele de primeira cruz, o lateral da Itália chega solando pra arrancar a perna dele, irmão. E ele consegue cruzar na cabeça de Pelé. Tudo bem, não é na cabeça, mas ele botou ali na altura que ele sabe. Não, nessa altura aqui, eu sei que o zagueiro não chega e eu sei que Pelé chega nessa porra. Então, irmão, eu passava o dia aqui falando só de Rivelino. Passava o dia aqui vendo o lance desse cara. Meu irmão, era absurdo. Era absurdo. Aqui é ponto para 70, Rivelino. Falar aqui primeiro dos centroavantes, né? Vavá contra Tostão. Vavá, centroavante de ofício, o peito de aço. E Tostão, que não era centroavante, jogou ali improvisado. Era ali um ponto esquerda, um meio atacante no Cruzeiro. Um craque, um jogador com habilidade absurda, absurda, absurda. Um gênio, um gênio, um gênio. Que devido a ali muitos problemas ali, o problema da visão que ele teve, encerrou a carreira ali precocemente. Mas, meu irmão, Tostão, né, cara? E Vavá, irmão, que jogador decisivo. Que jogador com estrela, cara. Vavá fez 3 gols em final de Copa, 2 gols na final de 58, um gol na final de 62. Fez, eu acho, se não me engano, 9 ou 10 gols em Copa do Mundo. Meu irmão, era um monstro. Era um monstro para decidir. Nessa Copa, jogou 4 partidas, não jogou todas. Fez 5 gols e deu 2 assistências. Ele não jogou as quartas de final. Na semifinal ele faz um gol e dá 2 assistências contra a França. E na final ele faz os 2 primeiros gols. Bom, era um monstro. Era um monstro Vavá, cara. E Tostão, titular em todas as partidas em 70. Fez 2 gols e 4 assistências. Os passes de Tostão, cara, era um absurdo. Fez 2 gols e deu uma assistência contra o Peru. Naquele jogo que foi 4-2. Aquele jogo ali contra o Peru de Cubijas, Teófilo Cubijas. E dá 2 assistências na semifinal contra o Uruguai. E, cara, aqui é complicado. O Vavá foi mais decisivo. Foi mais decisivo ali, participou de mais gols. Mas eu acho que Tostão jogou mais bola. Eu acho que Tostão jogou mais bola que Vavá. Ali, se o cara for olhar ali só pros números, eu também teria escolhido Jairzinho, né? No lugar de Garrincha. Mas, meu amigo, aí isso aí não é analisar. Isso aí qualquer macaco treinado faz, né? O cara olha, esse aqui fez tantos gols, deu tantas assistências. Esse aqui fez isso aqui, fez isso aqui. Então esse aqui. Não, pelo amor de Deus, né? Vou fazer uma coisa aqui minimamente decente. Então aqui pra mim, Tostão jogou mais na Copa de 70. Então, ponto pra 70. E aqui, o último duelo. Pelezinho de 58 contra Pelezão de 70. Aqui eu coloquei essas duas fotos, né? Porque Pelé, primeira Copa que tava ganhando em 58. Aí, tipo, terminou a Copa, o cara se acabou de chorar, cara. Que imagem linda, linda, linda. Aquilo ali é quem não se emociona vendo aquilo ali, né? E Gilmar ali, consolando ele ali, abraçando ele, falando, porra, moleque, não sei o quê. Enfim, ninguém sabia a dimensão que era esse cara. Os brasileiros não, né? Os franceses sabiam, tanto é que apelidaram ele de rei do futebol nessa Copa. Os estrangeiros valorizam talvez mais os nossos ídolos do que nós mesmos. E Pelé só jogou 4 partidas em 58. Primeiro jogo ali contra a União Soviética, 2-0 para o Brasil, ele não fez gol, mas deu uma assistência. Nas quartas de final contra o País de Gales, 1-0, gol dele. Semifinal contra a França, 5-2, 3 gols dele e uma assistência. 17 anos. E na final contra a Suécia, 2 gols. Um dos gols, o gol mais lindo, o gol mais espetacular da história das finais de Copa é o gol de Pelé contra a Suécia. Isso aí não existe discussão, meu irmão. O cara numa final de Copa recebe o lançamento, mata no peito, o zagueiro vem pra quebrar a perna dele, ele dá um chapéu, o zagueiro deixa um autógrafo na canela dele, passa do zagueiro sem deixar a bola cair, pega de primeiro e bota lá no canto. Não, enfim, né? Quem discute Pelé. Enfim, 4 partidas, 6 gols e 2 assistências em 4 partidas. E Pelé de 70, ali a consagração,
de Pelé, e contrastando com o choro de 58, ele ali comemorando ali, sabendo a história que ele fez pro futebol, né? A consagração no México. 6 partidas, titular em todas, 4 gols e 6 assistências. Participou de 10 gols na Copa de 70. Um Pelé ali com, sem tanta força quanto tinha ali na juventude, mas mais cerebral ali, jogando mais na inteligência, mais na técnica, e jogando para decidir. Uma assistência nas quartas de final contra o Peru. Ele dá assistência para aquele gol de Rivelino contra o Uruguai na semifinal. E na final, o Brasil faz 4 gols, ele participa de 3. Ele faz o primeiro gol, naquele passe de Rivelino. O segundo gol ele não participa, mas o terceiro gol de Jairzinho, ele que escora de cabeça, aquele lançamento de Gerson. Aí o cara pensou, pô, ele vai fazer de novo aquele gol, matando no peito e chutando, como ele fez no primeiro jogo. Mas não, nesse aí ele tocou de primeira e aí Jairzinho chegou para fazer o gol, o terceiro. E no quarto gol, aquele golaço, começa ali com o Clodoaldo driblando 5 jogadores da Itália, toca para Rivelino, Rivelino toca para Jairzinho, Jairzinho puxa para o meio, toca para Pelé, Pelé só domina, ajeita, só toca. Só toca, nem olha. Ele sabia que Carlos Alberto Torres ia estar ali. Carlos Alberto Torres chega sentando a bomba. Um golaço, golaço. E entre Pelé de 58 e Pelé de 70, pra mim quem jogava mais bola, a Pelé de 58 talvez ali foi a Copa mais emblemática da vida dele. Foi a Copa ali da consagração. Mas quem jogava mais bola, quem jogava mais bola, quem mais decidiu, quem mais fez tudo. Pelé na Copa de 58 ele ia fazendo 3 gols. Ele fez 2 gols e tem uma bola que ele pega da entrada da área, que ele domina com o joelho, isso sem deixar a bola cair. Ele domina com o joelho, ajeita com a direita e sente uma bomba com a esquerda, que a bola bate no travessão, que aquele travessão deve estar tremendo até hoje. Ia ser outro golaço. E, cara, foi mais decisivo. Irmão, cara, pra mim, Pelé, a grande Copa de Pelé é a Copa de 58. É aquela coisa, uma disputa muito difícil. Mas pra mim, Pelé de 58 era ainda assim superior ao Pelé de 70. Então aqui, ponto para 58 e vamos ver como ficaria ali o time final. Ficou aqui um 5-6 para a seleção de 70, com Gilmar, de 58 no gol, a zaga toda de 70, Brito e Piazza, na lateral direita, Carlos Alberto Torres, de 70, e na lateral esquerda, Newton Santos, de 58. A cabeça de área ali, Clodoaldo e Didi, e, irmão, esse ataque aqui, porra, Garrincha, de 58, Rivelino, de 70, Pelé, de 58 e Tostão, de 70. Irmão, imagina esse ataque. Imagina esse ataque. Pelé e Tostão. Refazendo ali a dupla de 70, só que o Pelé de 58. E Garrincha e Rivelino ali driblando no meu campo. Meu irmão, era um... Enfim, a resposta para a pergunta do começo do vídeo é: tem debate. Tem debate. Aqui tem ali uma posição ou outra que, Clodoaldo Zito, você podia escolher ali, Brito ou Bellini, várias posições são discutíveis. Então, para mim, as duas grandes seleções da história, 70 é superior? Talvez seja superior, mas para mim, 58 bate de frente. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Você que ficou até o fim aqui, você é 10, cara. Você é fera. Se inscreva no canal e coloquei aí o pica-pau nas cataratas no Niágara. Feliz aí. E digam aí nos comentários qual o melhor episódio de Pica-Pau. Qual o episódio favorito de vocês de Pica-Pau. Isso aí é pra eu saber se vocês assistiram até o final. Valeu, galera. Até a próxima.